Fazer CRUD é muito bom, né? Não, fala sério. Você vai lá, cria um arquivo ou cria uma telinha bem bonitinha onde você coloca nome, idade, cidade. Aí você vai lá, insere no banco de dados e aí você vê aparecendo na tela. Isso é muito bom. Mas você sabia que isso não te torna um programador? É isso aí. E se você quer saber sobre o que eu vou falar agora relacionado a isso, fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Willa, eu estou no canal do Blog News. A verdade é que hoje em dia fazer CRUD sempre foi muito fácil, né? E hoje em dia com a IA, você pode pedir para ela fazer um CRUD muito simples e fácil. Que ela vai criar conexão com o banco de dados, ela vai criar uma tela lá no front-end, e aí você só vai imputar os dados e fazer o cadastro. E aquela sensação é muito boa de você inserir os dados, de você ver na tela. Mas quando você trabalha com o desenvolvimento, é muito mais do que isso. Você precisa pensar em escalabilidade, porque quando você está ali fazendo o seu crudezinho na sua máquina, é só você que está inserindo, você está usando uma única seção do banco de dados, o banco de dados está lá esperando por você inserir o dado. Você não está gerenciando tabela, não está gerenciando memória, não está gerenciando processador, não está gerenciando nada disso. E quando você trabalha em escala, porque em teoria você quer trabalhar com produtos, com coisas que escalam, você tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar em como, se você for trabalhar no full stack, digamos assim, mas até se você não for, você tem que pensar em problemas que podem acontecer, como esse de escala. Você precisa escalar um banco de dados, você precisa desenvolver de uma forma que você consiga dar manutenção no futuro. Então, não pode escrever um código todo estruturado lá, todo zoado. E quando você está fazendo esse CRUD, ele é muito bom, te dá aquela sensação de poder. Mas a vida real é que o CRUD é o mais simples e a gente, programador, faz muito o tempo todo. Só que a diferença de um profissional para uma pessoa que está começando é que esse profissional vai fazer um CRUD onde você vai ter talvez um MVC lá, né, que você vai estruturar, que vai separar entre a parte de visualização, a parte de modelo, a parte de processamento, né, que é o controller. Algumas linguagens têm. Você vai ter que gerenciar também o versionamento do código. Você vai ter que gerenciar o deploy. Todas essas coisas fazem parte ali de um processo de um CRUD que, quando você está ali na sua bolha, não tem. Então, quando você estiver estudando, fazendo o seu CRUD, não pense só nele, você sozinho. Pense que tem outras pessoas que também estão inserindo dados ali. E se for atualizar, você e um usuário podem atualizar o mesmo registro naquele momento? Porque o CRUD basicamente é esse, né? Que é create, read, update e delete, né? Que é criação, adição, deleção e atualização, basicamente, né? Eu coloco o nome aí qualquer coisa, mas você sabe o que é. Então você precisa estudar outras coisas que envolvam o CRUD. E se você nem sabe o que estudar, fica mais difícil, porque às vezes você não sabe o que é, por exemplo, complexidade de um código. Quanto mais if, mais complexidade. Será que você faz fazer uma comparação com um string, uma comparação com um inteiro, o que é mais rápido? Essas coisas, quando você está falando sozinho, não faz muita diferença, mas quando você trabalha em escala, faz total diferença, porque pensa que sempre são muitos usuários acessando aquele sistema e que para colapsar é muito simples. Então foi só um recadinho aqui para você pensar melhor quando você estiver fazendo o seu CRUD. E tiver na dúvida sobre outras questões, deixe no comentário e a gente vê no próximo vídeo. Até mais.